Olá, bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Rei Jesus. Estamos aqui no Almoçando com Deus, de pé e em fé contra todo o vírus. Bom dia a você que já entrou e está junto com a gente aqui. Bom dia a Letícia, bom dia Marcelo, bom dia a Maiara e o Júlio, bom dia querida esposa. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Que dia lindo que o Senhor fez hoje, essa quinta-feira, né? Ontem tivemos pela parte da noite o culto da vitória. Você que não pôde estar presente, ele estará logo disponível no nosso canal do YouTube, né? Senge Criciúma. Se você não é inscrito, se inscreva lá e você pode assistir a ministração do culto da vitória, bem como também todas as ministrações que têm acontecido em nossa igreja. Hoje no Almoçando com Deus, eu tenho aqui duas boas notícias para passar para vocês. Ela tem mais a ver com a parte econômica das nossas vidas, né? Então você que de repente tem algum parcelamento com a Caixa Econômica Federal no nível de habitação, já lá atrás, uns 2 meses atrás, o governo federal havia postergado, inicialmente eles iam postergar o pagamento das parcelas da habitação para 2 meses, aí eles mudaram para 3 meses e hoje eu recebi a notícia que foi mudado para 4 meses. Então, né, você que tem um financiamento na Caixa Econômica Federal, você terá o benefício do governo federal durante 4 meses, não precisar pagar a parcela e só retomar o pagamento das parcelas depois de 4 meses, né? É uma maneira do governo federal de ajudar nesse tempo de pandemia. Outra boa notícia, você que talvez é um pequeno empresário ou médio empresário, o governo federal também já disponibilizou cerca de 34 bilhões de reais para você que não tem condições de pagar o salário dos seus funcionários, né? Então você procura ali no site do governo federal, não é estadual, do governo federal, que aí tem que preencher ali os dados da sua empresa, talvez o seu contador já saiba como fazê-lo, né? Então, pegue essa ajuda nesse tempo tão difícil, desse deserto que nós estamos passando, mas que nós vamos vencer. Bom dia também a Rosane, o Cristiano, a Aline também que está junto com a gente, viu? Deus abençoe a vida de vocês, vocês são preciosíssimos, pessoas maravilhosas. Bom dia a Ali também, a Alexandra que está nos assistindo. Bom dia a irmã Ana, saudade de você, irmã Ana. Deus abençoe. Bom dia Marcelinho. Vamos agora para as boas notícias, que são as que nos trazem vida e vida com abundância. Amém? Falando sobre oração, né? Nós estamos continuamente falando sobre oração e fazendo aqui, vamos dizer assim, minis, né, estudos a respeito da oração. Vamos ver o que Pedro falou a respeito da oração, certo? Vamos ver o que Pedro falou a respeito da oração. Então, o que nós vamos falar hoje aqui está lá em 1 Pedro, capítulo de número 3 e versículo de número 7. Eu vou ler aqui, né? Você pode anotar aí e nós vamos examinar o que Pedro disse a respeito do ato de orar. 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Uau! Uau! Isso aqui se merece aquele, né? Uau! Isso aqui é forte, querido. Saber que pelo maltrato, o fato de que pelo maltrato a esposa interrompe as orações de um homem, de um marido. Olha como Deus traz proteção ao casal, proteção à esposa, à mulher, né? Traz defesa a ela, avisando ao marido: olha, se você maltratá-la, nem adianta falar comigo, nem adianta me pedir nada, nem adianta orar, porque as tuas orações simplesmente estão interrompidas. Gente, olha só, o diabo não tem poder de interromper as nossas orações.
Os governos não têm poder de interromper as nossas orações, porque se os governos malignos nos trancarem, né, dentro de casa, ou nos trancarem numa prisão, nos perseguirem, ainda assim as nossas orações elas não são interrompidas, né? O exército, seja quem for, não tem o poder de interromper as nossas orações, mas o procedimento com a pessoa amada, sem discernimento, não ter uma ação de proteção, protetora para com a esposa e um trato indigno corta a comunicação de oração com o Senhor. Olha só que orientação divina o Senhor traz à família. Porque, vejamos aqui, querido, Deus deu o domínio para o homem é o cabeça da mulher. Então, a orientação aqui dada ao marido não significa dizer que a mulher está isenta, tipo, então quer dizer que eu posso maltratar o meu marido, eu posso desrespeitá-lo, que a minha oração não será interrompida? Não, negativamente. Se a orientação que Deus traz ao cabeça é a orientação que deve ser seguida por todos, porque uma vez que a cabeça segue a orientação, né, o corpo vai seguir a orientação da cabeça. Então, de igual sorte, a orientação é para os dois, né? Nesse versículo aqui, Pedro fala de um marido e a sua esposa, ambos aqui são salvos. Está dizendo aqui que ambos são salvos, porque o que está escrito lá? Deixa eu ler de novo aqui o final do versículo. Está dizendo assim, porque sois, ou seja, o casal, sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Sois herdeiros da mesma graça de vida. Então, queridos, isso aqui deixa claro que um esposo ou uma esposa pode interromper as suas próprias orações pelo maltrato, né? A orientação principal ao marido aqui é que tenha discernimento com as coisas da sua casa, do seu casamento, da sua aliança com a sua esposa, tendo consideração para com a sua mulher como parte mais frágil, né? A gente sabe que frágil elas não são, né? Elas são fortes, mas nós devemos tratá-la como parte mais frágil, no sentido de que tudo aquilo que precisa ser feito, eu devo defendê-la, eu devo protegê-la, devo guardá-la, porque a representatividade do homem no lar é Cristo, e a mulher é a igreja. Cristo protege a sua igreja, né? Tem alguns pregadores que acham que protegem Cristo, querendo defender Cristo, coitados. Cristo não precisa de defesa, Ele é o próprio advogado. Cristo é quem defende a sua igreja. Assim como Cristo defende a sua igreja, guarda a sua igreja, assiste a sua igreja, lembremos que lá em Apocalipse fala que Ele passeia na sua igreja. Ele tem, na palma das suas mãos os 7 candelabros de ouro que representa as 7 igrejas. Ele tem a igreja na sua mão. Ele defende a igreja. Assim como Cristo defende a igreja, o homem, que é o Cristo da casa, que representa a figura de Cristo, deve defender a igreja na pessoa da esposa, da sua mulher. Então deve tratá-la como parte mais frágil, deve tratá-la com discernimento, né? Deve viver a vida comum do lar, né? E tratar com dignidade. Agora, isso não significa dizer que a mulher pode tratar o homem de forma indigna, não. São os dois herdeiros da mesma herança, da mesma graça, diz o versículo, da mesma graça de vida, da eternidade. Então o trato entre os dois deve ser feito com discernimento, gracioso, atencioso, protetivo, para que a oração de ambos não sejam interrompidas. Repito o que disse inicialmente: o diabo não tem poder de interromper as orações. Governo nenhum humano tem o poder de interromper as orações.
Exército, por mais equipado que seja, com bombas, não tem poder nenhum de interromper as orações. O que interrompe as orações é o maltrato que eu tenho para com a minha esposa ou a minha esposa para comigo. Olha só. Isso é medida de proteção de Deus para a família, para o casamento, para que haja bom trato, para que haja vida nesse lar. É necessário haver discernimento. Então, amados, não interrompam as vossas orações, não permitam que as suas orações sejam interrompidas. Porque um casal pode ajudar ou prejudicar um ao outro, né? Falando espiritualmente. Se eu tratar a minha esposa de forma indigna, as minhas orações estarão interrompidas. E quando as minhas orações estão interrompidas, o fluxo, o bom andamento da casa, da família, também vai ficar interrompido. Porque sem a oração, se a oração está interrompida, Deus não tá atendendo a minha oração. É lógico que sem oração eu estou sem proteção. Olha só, da mesma sorte, a esposa, se não tratar o homem, o marido de forma digna, as orações delas estão interrompidas. Simples assim. E aí o que acontece? Aí é o fluxo da casa, tudo para, né? Então, é melhor os dois andar junto para o mesmo lado, do que um tentar andar para um lado, um tentar andar para o outro, né? Essa corda vai esticar e ninguém vai a lugar nenhum. Ninguém vai a lugar nenhum. E olha que o conselho começa no versículo de número 1. Vou ler aqui para vocês o conselho a respeito da oração que Pedro traz. Começa já no versículo 1 dizendo assim, ó: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Isso aqui é um mistério que, olha, só Jesus para desvendar. Pois uma qualidade que as mulheres têm em si é o ato da comunicação mais acentuada do que o homem, né? Não vamos generalizar, mas a grande maioria das mulheres tem a necessidade de conversar muito mais do que os homens. Só que para ganhar o marido, não resolve muito a conversa. É lábios fechados, né? Sem palavra alguma, mas o procedimento da esposa fala mais alto que suas palavras. É isso. O procedimento da mulher cristã fala muito mais alto, grita nos ouvidos do homem, convence o homem, arrasta o homem do que as palavras dela, né? Nesse trecho aqui, Pedro ele sugeriu que o agir de modo piedoso é uma maneira de conquistar as outras pessoas em Cristo. Tudo isso por meio do exemplo, sem a necessidade de pregar, porque o próprio procedimento é uma pregação. O próprio procedimento é uma pregação. E esse aqui é um texto admirável, é um pensamento admirável, não é verdade? Mas continua dizendo assim, versículo 2: a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, né? Versículo 3: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, os adereços de ouro, o aparato de vestuário. Aqui não está dizendo que a mulher não deve cuidar dos seus cabelos, não deve cortá-lo. Não está dizendo que a mulher não deve usar joias. Não está dizendo isso. Também não está dizendo que as mulheres não devem usar belas roupas, né, vestidos, conjuntos e etc e tal. Não é isso que está dizendo aqui. O que está dizendo aqui para as mulheres: não seja o adorno, não seja o seu brilho, não busque a sua valorização pelo aquilo que você veste, pelo aquilo que você, né, coloca, pela maquiagem,
pelo cabelo, pelo vestuário, pelos brincos, pelo colar. Não busque o brilho nessas coisas. O seu brilho não tem que estar aí. É o que está dizendo o versículo. Aonde é que deve estar o seu brilho? Diz o versículo 4. Seja, porém, o homem interior do coração. Seja, porém, vou parafrasear aqui, o seu brilho do coração, unido ao incorruptível trajo, ou seja, vestido, né? A sua vestimenta, o seu brilho, deve ser de um espírito manso e tranquilo. Tá vendo a orientação que Pedro começa lá no versículo de número 1, dizendo, olha, seja o seu traje, querida irmã, o seu traje deve ser de um espírito manso e tranquilo. E o versículo diz assim, ó, que é de grande valor diante de Deus, né? Nós que buscamos fazer a vontade de Deus, nós devemos, quando nós lemos algo desse tipo, isso deve saltar aos nossos olhos e nós devemos prestar atenção, porque a Bíblia está dizendo assim que há uma coisa aqui que Deus dá grande valor. E o que ele está dizendo que dá grande valor? Há um traje, há um vestir de um espírito manso e tranquilo. Jesus disse, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde e tranquilo de coração. Continua o versículo. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Queridas, amadas, se você esperar em Deus, de acordo com a orientação que o Senhor traz, é como se fosse assim, ó, as coisas acontecem num piscar de olhos. A confiança em Deus é o seu poder. É o meu poder, é o nosso poder, a nossa força está em confiar no Senhor. Amém? Esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Olha só, eu vou compartilhar com vocês um pensamento meu particular. Você não vai encontrar isso em nenhum teólogo, pelo menos eu não ouvi de nenhum teólogo na face da terra. Mas eu não terei por surpresa se chegar na glória e perceber que Sara tem mais galardão que Abraão. O quê, pastor? Mas Abraão é o pai da fé. Pois é, mas a Sara era a esposa do pai da fé. Não vou dizer que ela era a mãe da fé, porque a Bíblia não dá esse título a ela, mas, né, tem um pai, onde tem um pai tem que ter uma mãe. Mas por que eu estou dizendo que para mim não será surpresa nenhuma chegar no céu e perceber que Sara tem uma pedra a mais, vamos dizer assim, de premiação, né? Porque a Bíblia fala de galardão, que nós receberemos galardão. Por que não vai me surpreender? Porque a submissão de Sara é algo assim inexplicável. As coisas que ela padeceu, sofreu, enfrentou, são indizíveis de se falar aqui. Tudo isso porque ela esperava no Senhor, porque o Pedro está dando testemunho aqui de Sara, da irmã Sara. Ele está testemunhando aquilo que a irmã Sara viveu, que ela esperava no Senhor. É óbvio que ela teve as suas crises de fé, né? Como Abraão teve as suas crises. Quem não tem uma crise de fé, né? Mas que a gente se recupere das nossas crises, voltando os nossos olhos para aquilo que Deus diz e voltemos à posição de filhos de Deus e permanecemos firmes, de pé. Mas para mim, não terei surpresa nenhuma se chegar nos céus e perceber que ela tem mais galardão que Abraão, porque ela foi uma mulher que foi lembrada de novo no Novo Testamento pelo seu testemunho de fé, de uma mulher que foi submissa ao seu marido.
então as suas orações não foram interrompidas. E aí conclui o estudo aqui dizendo: maridos, vós igualmente. Tá vendo? Igualmente. Assim como eu falei para vossas esposas, como se Pedro estivesse falando com nós, maridos e mulheres. Maridos, vós igualmente. Vivei a vida comum do lar. Preste atenção na sua casa. Esteja atento ao que acontece na sua casa. Por que Deus está dizendo isso para nós, maridos? Porque Ele colocou o potencial em nós para isso. Nós temos o potencial de ir lá fora brigar nossas guerras, lutar, né, vencer, batalhar, conquistar, trazer a provisão para casa, mas isso não nos exime de maneira nenhuma em dizer assim à mulher: agora a casa aqui é só contigo, eu não quero saber de incômodo, não quero saber de... Não. Se a orientação bíblica diz para viver a vida comum do lar, está dizendo para nós assim, que há condições em nós de lá fora lutar, guerrear, mas chegar em casa, dar atenção devida à esposa, dar atenção devida aos filhos, né? Estar pelo menos de olho, olhando, observando naquilo que você pode ajudar, naquilo que é pertinente, que você consegue alcançar. É uma coisa simples, mas que faz tanta diferença no bom andamento de um lar. Vivei a vida comum do lar, diz a palavra, com discernimento, né? O que é discernimento? É entender aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu devo orientar, aquilo que eu devo calar. Ou seja, viver com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, com a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Querido, oração funciona, amém? Oração funciona. Mas quando a nossa oração não está funcionando, não é Deus que está interrompendo. Pelo versículo bíblico, nós interrompemos. E dentro do ensinamento que Pedro traz na primeira carta de Pedro, pelo mau procedimento, o maltrato do marido para com a mulher ou da mulher para com o marido, porque a orientação veio para o cabeça, a orientação que veio para o cabeça se estende para o corpo, não é verdade? Nós, como igreja, somos corpo da cabeça que é Cristo. Então nós que somos corpo devemos obedecer à ordem que está na cabeça. Se a orientação veio para o cabeça, que nós devemos tratar com discernimento, com dignidade, com respeito, a orientação também vale para ambos. Como a orientação vale para ambos, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Então, se acaso você percebe que suas orações estão interrompidas, você deve fazer então uma análise, examinar a sua vida. Talvez aonde você está ocorrendo em um erro seja nesse ponto que estamos estudando hoje. Mas talvez seja em outro ponto, sabe? Não tem problema nenhum quando a gente percebe o erro da gente, né? Isso não faz nós maior nem menor do que as outras pessoas, né? Somos suscetíveis a erros, né? Desculpa a expressão, mas a burrice é permanecermos nos erros. Então nós devemos nos ajustar, porque a oração funciona. E se não está funcionando, ela está sendo interrompida. Mas por que está sendo interrompida? Então eu vou analisar aquilo que a Bíblia me ensina a respeito da oração. Aquilo que nós temos ensinado durante os Almoçando com Deus aqui a respeito de oração. São pontos que estão ligados, um conectado no outro, para que as nossas orações sejam eficazes. E ainda ele fala em 1 Pedro 3,12, ele diz assim, ó, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam maldade. O rosto do Senhor, Deus esconde o seu rosto para aqueles que praticam maldade. Quando não trato a minha esposa com dignidade, ou quando ela não me trata com dignidade, está me tratando de que maneira? De maneira maldosa. E nós que somos justos, né? Porque a Bíblia diz ali, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre nós.
Nós somos justos, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós somos nova criatura. O cabeça que é Cristo é justo, amém? Se a cabeça é justa, e o corpo seria enfermo, pecador? Não, é para ser justo. Então os olhos do Senhor estão sobre nós, e os seus ouvidos estão abertos às nossas súplicas, mas Ele esconde o rosto quando é feita maldade. É como se Ele dissesse assim, ó, eu estou ouvindo a tua oração, mas a minha resposta para aquilo que tu está pedindo agora é não. Eu interrompo a sua oração pelo procedimento da maldade que você está tendo para com a sua mulher, para com o seu marido. Você entende o que eu estou dizendo? Olha a importância de como isso faz toda a diferença na nossa vida de oração. E o que dizer daqueles maridos que são manipuladores das esposas? E as esposas que manipulam seus maridos? Examine, pois, cada um a si mesmo. Não estou aqui a julgar ninguém. Não. Estou aqui, para anunciar aquilo que a Bíblia nos orienta, para que as nossas orações sejam ouvidas e respondidas, para que elas não sejam interrompidas. Não tenhamos nossas orações interrompidas, Vamos estar atento ao nosso procedimento com o nosso cônjuge. Deus não interrompe nossas orações, nós é que estamos propensos a interrompê-las, de acordo com o nosso procedimento. Amém, meus irmãos? Espero que esse mini estudo tenha edificado a sua vida espiritual no dia de hoje, no Almoçando com Deus. Está chegando a hora agora de nós fazermos a nossa oração. Se você puder aí, tiver a liberdade, oremos juntos. Pai, muito obrigado, Senhor meu Deus, pela Tua palavra, pois ela é viva e eficaz. E ela corta, Pai. Eu sei, Senhor meu Deus, que nessa manhã ela cortou muitos corações. Mas o Senhor que faz a ferida, o Senhor também sara. Obrigado, Pai, porque o Teu corte em nós não é para nos matar, é apenas para remover aquilo que do Senhor não é, para deixar em nós aquilo que do Senhor é. Então, meu Deus e meu Pai, abençoe esse casamento, Pai. Talvez esse marido, essa esposa que hoje ouviu a Tua palavra, Pai, teve um mau procedimento com o seu cônjuge no dia de hoje, no dia de ontem ou nessa semana. Mas que o Teu amor, Pai amado, que nos impele, o Teu amor, Deus amado, que lança fora todo medo, que esse amor, Deus amado, venha impelir a esse homem, essa mulher, a consertar-se com o seu cônjuge, para que as orações de ambos não estejam mais interrompidas, mas que estejam sempre vivas diante da Tua face. Obrigado, Senhor meu Deus, porque os Teus olhos estão sobre os justos e os Teus ouvidos estão atentos às nossas orações. Senhor meu Deus, nos livra de toda tentação e de toda maldade, Pai. Perdoa, Senhor meu Deus, os nossos atos de maldade, Senhor meu Deus. Abençoa, Senhor meu Deus, o nosso coração, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade ao nosso espírito de nos conduzir a toda a verdade, porque quando o Senhor nos conduz a toda a verdade, não haverá atos de maldade. Assim nós oramos e nós cremos no nome de Jesus. Amém e amém.